Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma proposta de maquiagem com tons de lilás. Eu fiz um pouquinho inverso, acho que eu pensei na cor do meu batom primeiro. Eu queria muito usar esse tom que eu tô aqui, que é um roxinho assim um pouquinho mais escuro. E depois eu resolvi fazer a maquiagem dos olhos. Eu queria um tom assim de maquiagem que não gritasse tanto. Eu não queria chamar atenção para os meus olhos, eu queria chamar mais atenção para minha boca. Então essa proposta ficou bem legal porque ficou tudo bem harmonioso, assim, e combinou bastante, né? Não era pra combinar a roupa junto, mas acabou que eu tava com essa blusinha, daí eu quando eu li no vídeo eu falei, nossa, tô tudo combinando, mas não é essa a proposta, a roupa não precisa combinar com a maquiagem. Então, como eu sempre falo aqui, é uma maquiagem bem fácil de fazer, eu não trago nada muito difícil, né, de fazer, de reproduzir. Então eu espero muito que vocês gostem da maquiagem, gostem do meu vídeo. E se você gostar, não esquece de dar joinha no meu vídeo e se inscrever no meu canal, tá? Então vamos pro passo a passo. Então, meninas, eu vou pegar esse pincelzinho de esfumar côncavo da Macrylan, que é o B905. E vou usar também uma paletinha da Jasmine, que é essa daí que vocês estão vendo, que é V758C. Dessa paletinha eu vou utilizar esse tom de marrom escuro, tá? É quase um marrom terra, ele é bem escurinho. Vou pegar um pouquinho desse marrom com o próprio pincel de esfumar côncavo e vou passar depositando esse marrom em toda a minha pálpebra móvel e um pedacinho da minha pálpebra fixa, tá? Que é bem onde está o ossinho mesmo ali da pálpebra. Vou levando um pouquinho desse marrom para dentro dos meus olhos, tá? Movimentos bem suaves e devagar, tá, meninas? E vou esfumar bem esse marrom para tirar toda e qualquer marcação, tá? Nessa parte não tenho pressa de fazer, tem que esfumar bastante. Agora eu vou pegar o meu primer de sombra da NYX, tá? Esse daí que é a cor 01. Um pincelzinho chanfradinho da Macrylan, esse daí não tem numeração. Vou pegar aquele primer de sombra, o branquinho, né? E vou depositar em toda a minha pálpebra móvel, tá? E no cantinho onde faz justamente a marcação do meu côncavo, eu vou recortar bastante a minha pálpebra ali com esse branquinho, tá? Não tenho pressa também de fazer essa parte, que ela é bem importante nessa maquiagem, é o que vai definir a marcação da sua sombra, tá? Ó, tá vendo que eu tô pegando o pincel bem devagarinho e vou passando em toda a minha pálpebra. Vou acelerando um pouquinho a imagem, tá? Pra vocês observarem, ele ficou bem branquinho. Ó, vou recortando toda a minha pálpebra e dando batidinhas com os dedos pra esfumar bem esse branquinho, tá? Depois que feito isso, eu vou pegar uma outra paletinha da Jasmine, que é V758 letra B. Vou usar esse tomzinho de rosa, tá? É um rosinha bem retrô, um rosinha apagadinho. Vou pegar um pincel de esponjinha mesmo. Eu gosto muito de fazer maquiagem com pincel de esponjinha, bem prático, né? Vou pegar aquela sombra e vou depositar no meu cantinho interno da minha pálpebra, dando leves batidinhas, tá? Não fugindo muito da marcação desse branquinho ali que eu recortei a minha pálpebra. Então eu vou marcando bastante com a sombra cor-de-rosa. É sempre com leves batidinhas, tá, meninas? E dando um pouquinho só, esfregando um pouquinho só na sua pálpebra. Não esfrega muito não, tá? Pra não espalhar essa sombra junto com o primer. Feito isso, eu vou pegar novamente aquela paletinha azul que a gente trabalhou por primeiro. E vou usar agora um tom de lilazinho bem clarinho. Esse da pontinha da paletinha, tá? Vocês conseguem enxergar bem esse lilazinho. É um tomzinho bem clarinho. Que eu quero que ele não fique muito diferente daquele primeiro tom de rosa que eu usei na minha pálpebra no canto interno, tá? Vou pegar um pincel de esponjinha também. E vou fazer a mesma coisa. Depositar a sombra agora em toda a minha pálpebra, daquele cantinho que eu fiz a marcação do cor-de-rosa até o finalzinho do meu canto externo, tá? Dando leves batidinhas. Agora eu vou pegar novamente a paletinha e vou pegar esse tomzinho assim de roxinho, tá? É o roxinho mais escuro da paletinha. Eu vou usar agora... Você pode também continuar usando o pincel de esponjinha, mas eu preferi usar um pincel de sombra, que é o V105 da Macrylan, tá? Esse pincelzinho. Eu vou pegar um pouquinho da sombra roxinha no pincel e vou marcar o meu cantinho externo dos olhos fazendo uma espécie de V, tá? Então, ó, vejam bem que parece uma letra V que eu tô fazendo nos meus olhos. Vai depositando com bastante cuidado, tá? Maquiagem é paciência, então tenho paciência pra fazer a maquiagem. Vou depositando, ó, formando um Vzinho, tá? Você pode fazer, ó, eu fui fazendo um Vzinho um pouquinho mais gordinho.
E vou espalhando bastante na minha pálpebra. Feito isso, eu vou pegar agora uma outra cor de sombra da paleta. Esse vermelho aí parece na verdade é um marrom avermelhado, né? Quase que um vinho. Vou pegar um pouquinho desse marronzinho avermelhado e vou aplicar no meu cantinho externo, tá? Da minha pálpebra. Eu usei esse pincel de sombra, mas você pode pegar, ó, agora eu vou trocar até o pincel. Pode pegar com o próprio pincel de esfumar, tá? E vou fazer o cantinho ali, quase onde eu depositei o roxinho, eu vou depositar esse marrom meio avermelhado. Vou depositar e vou esfumando toda essa sombra que eu depositei, tá? Junto com aquele roxinho já, eu vou esfumando. Esfumem bastante para não ter nenhuma marcação, tá? Nos seus olhos. Essa parte é bem importante, a esfumar a sombra, você tira toda e qualquer marcação da sua pálpebra. Então, agora a gente vai pegar a paletinha novamente da Jasmine. Eu vou usar agora esse tomzinho de branco, tá? Lembrando que essas paletinhas são de sombras foscas, tá, meninas? Vou pegar com um pincelzinho de sombra, tá? Um chanfradinho, que é o B110 da Macrylan. E vou passar em toda a parte abaixo da minha sobrancelha. Principalmente no finalzinho ali, vocês estão vendo que eu tô passando, tá? Vou passar com esse pincel. Aí depois que eu passar, eu passo bastante essa sombra. Depois que eu passar essa sombra, eu pego o pincel de esfumar, tá? E vou esfumando junto com aquela marcaçãozinha da sombra marrom que eu fiz no meu côncavo, tá? Pra tirar toda e qualquer marcaçãozinha. Esfumo bastante, ó, com movimentos leves e suaves, tá? Não precisa ter muita pressa nessa parte também, não. Depois que eu esfumar essa divisão de sombras, né? Eu vou pegar e vou passar o delineador em gel da Vult com um pincelzinho chanfradinho da Macrylan, que é o B104. Vou pegar um pouquinho no pincel do delineador. E vocês vão ver que eu vou fazer bem devagarinho o traçado, tá? Agora vocês têm que ter a mão bem firme. E eu sempre faço bem fininho, começo com ele bem fininho pra ir engrossando aos poucos. Então, ó, passo no centro da minha pálpebra, ali rente aos cílios superiores. Vou depositando bem devagar, tá? Sem pressa. E vou pintando ali, né? Depositando todo esse delineador, agora no cantinho interno, bem fininho, tá, meninas? Porque vocês vão engrossando aos pouquinhos. Eu faço ele com um pouquinho com os meus olhos fechados e vou fazendo um pouquinho com os olhos abertos pra você ver como é que tá ficando delineado. Ó, vou puxando o cantinho externo dos olhos bem devagar. E agora sim, a continuação da linha d'água que eu vou puxar, tá? O cantinho do meu gatinho. E vou emendar ele, ó, bem devagarinho, vou emendando ele com a parte de cima. Como se fosse um Vzinho mesmo, mas um Vzinho fininho, e vou pintando, ó, o meinho dele, tá? Bem devagarinho. Se eu for precisar engrossar ele pra acompanhar o outro lado dos meus olhos, eu vou engrossando bem devagar. Sempre bom você começar com ele fininho e ir engrossando aos poucos. Dou uma olhadinha pra ver se estão ficando iguais, né, parecidos. Ó, vou arrumando o cantinho ali do gatinho. Com o que sobra no pincel, eu vou passando nos meus cílios inferiores, ó. Bem naquela parte onde nasce os cílios mesmo ali. Se você não gostar de passar delineador, você pode passar um lápis mesmo, tá? Ou uma sombra preta. Mas eu gosto de fazer isso porque eu acho que o delineador em gel fica mais tempo. Agora eu peguei um pincelzinho, esses pincelzinhos de unha que a gente usa, tá? Da Macrylan também, esse que é o 00, só pra arrumar o cantinho do meu gatinho. Então agora eu vou usar um corretivo, junto com um pincel de corretivo, pra limpar, ó, o cantinho do meu gatinho. O corretivo é legal que vai limpar toda e qualquer marcação que você deixou ali, que fica meio borradinho. Ele vai deixar bem retinho, tá? Vou passando o corretivo. Esse pincel que eu tô usando é de corretivo da Macrylan, que é o W106. E o corretivo que eu tô usando é o D4 da Dermacolor. Mas você pode usar qualquer corretivo em pastinha que você tiver em casa. Agora eu vou pegar um pincelzinho de precisão, é o B113 da Macrylan. Vou voltar com aquela paletinha de sombras que eu tava usando e vou pegar a sombra pretinha, tá? Dessa paleta. Vou pegar um pouquinho dessa sombra no pincel, bem pouquinho mesmo, tá, gente? E eu vou passar esse pincel bem onde eu passei fiz o delineado com o delineador, tá? É mais pra selar mesmo esse delineador que eu passei ali. Então, feito isso, ó, vou passando todinho ali.
Volto com a paletinha. Vou pegar aquele tomzinho de marrom, aquele marronzinho mais avermelhadinho que eu usei no vizinho lá da minha sombra. Vou pegar um pouquinho com o mesmo pincelzinho e vou passar esse marronzinho um pouquinho abaixo desse delineado que eu fiz, tá? Ó, eu fiz o delineado, passei um pouquinho de sombra preta e agora eu vou passar um pouquinho dessa sombra marrom avermelhada embaixo. Então é mais para dar um sombreado ali naquele delineado. Vou usar meu lápis preto, esse da Toque de Natureza. Vou colocar ele bem dentro, assim, bem na linha d'água dos meus olhos mesmo, ali, pra deixar bem pretinho, tá? Se você não gosta desse efeito bem pretinho, pode passar um lápis que não seja tão, assim, forte igual esse da Toque de Natureza. Esse é bem pretinho mesmo. Depois que você fizer isso, você vai passar a máscara de cílios, tá? Essa daí é da Dylos, é extra longo curvado. Eu passo nos meus cílios superiores e inferiores. Passar a máscara de cílios não tem muito segredo, né? Dependendo da máscara que você usa, não tem nenhum tipo de segredo de passar. Eu passo até um movimento zigue-zague. E agora é hora de colar os cílios postiços. Esse que eu tô usando é da First Kiss, tá? É o número 2. Pra colar os cílios não tem muito segredo, só você medir certinho os seus olhos, ó, com a ajuda de uma pinça. Depois que a cola estiver quase sequinha, você coloca nos seus olhos, nos cílios, e vai apertando com o finalzinho da pinça ali, pra prender bastante, para os cílios não cair. Se você for com o dedo, tem que ir com o dedinho bem limpinho, senão a cola fica grudando no seu dedo. Então eu prefiro a pinça, que é mais prático. Vou apertando bem pra colar, tá? Essa cola que eu tô usando é uma cola branca, então quando ela secar, ela fica transparente. Depois que secar bem a cola dos cílios, você passa novamente mais uma camada de máscara de cílios. Agora, para dar o acabamento final, eu pego o delineador em gel que eu utilizei nos meus olhos e passo bem rente ali onde eu colei os meus cílios postiços, para tirar aquela marcaçãozinha, tá? Que eu colei os cílios postiços ali. Ele fica bem legal, fica bem acabadinho. Agora só falta finalizar a pele, que eu ainda não tinha finalizado, então eu vou usar esse iluminador da Mary Kay. Você vê que ele tem uns brilhinhos bem bonitos. E vou pegar um pincel de vassourinha e vou passar nas minhas têmporas, tá? Movimento de vai e vem. Então, pele finalizadinha, né, com o iluminador, é só escolher a cor do batom. Então, eu escolhi esse batom pra combinar, que é o Zap Zap da Ricoche, que é um roxinho bem escurinho, né? Então, foi essa a maquiagem de hoje, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre falo aqui, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Então, beijos, até o próximo vídeo. Tchauzinho!